Aristóteles dizia que o homem é o animal que ri, mas na época o riso era visto como algo inferior e menor. Na Idade Média, o cômico e engraçado era algo negativo para o pensamento cristão, pois a seriedade era valorizada. Mas ouso dizer que o riso é a arma que desarma. É uma forma de lidar com traumas, conflitos e angústias, além, claro, do seu papel transgressor. E por isso estamos aqui. O riso nos aproxima e nos faz sobreviver. E para falarmos sobre esse tema tão importante, ninguém melhor do que a musa do humor londrinense, quiçá mundial, Mari Bernini. Eu quero ouvir os aplausos! Obrigada. Obrigada, Ágina, pelo convite. Falar do riso, falar de humor é realmente uma coisa que eu gosto. Eu acho que é um talento que a gente precisa desenvolver ao longo da vida para ser mais feliz, né? Perfeito. E, gente, para quem não nos escutava desde os tempos primórdios, a Mari já esteve com a gente no podcast de uma maneira um pouco mais simples, assim, e agora ela aceitou o convite. Quando a Ágina era uma amadora, gente. Era ela que colocava o microfone na gente, era uma pedra o microfone, ela fazia um fogo para esquentar a gente ali no consultório dela com a pedra, né? E ela arrumava tudo, falava já, e a gente gravava. Exatamente. Então, obrigada, Mari, por estar sendo parceira há tanto tempo. É um prazer, Ágina. E, Mari, pra gente começar, queria que você contasse um pouco como que o humor entrou na sua vida. Ai, legal. Bom, eu acho que tem muito de família, né? O meu pai é um cara bem engraçado, bem... Acho que para você ser engraçado, você precisa ser um pouco desligado da opinião alheia. Com certeza. Né? E sabe que a gente, como você começou aí falando, quando o humor não era bem visto, eu parei para analisar e é verdade. A gente traz muito da história, né? E muitas vezes, quando uma pessoa é muito divertida, engraçada, ela pode não ser levada a sério em momentos que ela tá, talvez, falando sério. Mas meu pai já era uma pessoa que não se incomodava muito com isso. Era muito engraçado, sempre foi muito divertido. E a minha mãe também. Né? Então, ambos são pessoas leves, assim, sabe? Tem muitos outros defeitos, mas esse não. Essa qualidade eu trouxe do meu pai e da minha mãe. Olha que delícia isso. Muito eu falo legal. Que assim, o fruto não cai longe do pé, Mari. Não adianta. Não cai. E o meu pai, ele faz umas piadas sem graça, que tá ficando velho, coitado, né? E eu vou ficar velho, eu vou fazer piada sem graça. Mas de vez em quando eu me pego repetindo a piada sem graça dele. Eu faço igualzinho, gente. A piadinha do meu pai sem graça, eu às vezes repito. Não adianta. Tem um livro que chama assim, Putz, virei minha mãe. É isso, entendeu? Putz, virei... Não, e sabe que como a gente vira nossa mãe? Naquilo que a gente não gosta, naquilo que a gente critica. A minha mãe é um pouco dramática às vezes. Apesar de engraçada, às vezes ela é assim... Nossa, você nem me avisou que não ia estar em casa. Eu cheguei aí, você não tava. Que absurdo. Ai, mãe, pelo amor de Deus, né? Seja menos, né? Falei, menos, mãe, por favor, né? Aí outro dia que eu tinha brigado com meu marido, eu falei, nossa, mas você também nem me avisou. Eu falei, olha a minha mãe. Com aquele defeitinho que a gente odeia. É isso. É isso aí, a gente aceita que dói menos, aceita entendeu? Que dói menos. E você sabe, Mário, eu tava até comentando com você antes da gente começar, quando eu comecei a escrever a pauta, não tinha como não me lembrar de várias cenas do Bafafá e, assim, de momentos que eu convivo com você, porque você é uma pessoa muito espontânea. E eu acho que, assim, você começou falando e eu queria que você dissesse um pouco sobre isso, porque eu entendo o humor como uma estratégia de enfrentamento da vida mesmo, né? A gente consegue lidar com questões e não necessariamente quando a gente fala de humor, a gente tá falando de coisas fáceis. Muitas vezes são questões dolorosas, sim, né? Mas que ajuda a gente a passar por isso. Como que você enxerga isso? Você acha que o humor já te ajudou em alguma fase difícil da vida? Como que é isso pra você? Ajudou a ganhar dinheiro, inclusive, porque hoje eu sou comediante também, né? Então o humor sustenta paga a minha os seus família, boletos. Que não é pequena, né? Quem não conhece, eu tenho 4 filhos para sustentar. Então, assim, muitas das minhas piadas já ficam na escola. Com certeza. Ai, Ágina, você me fez pensar uma coisa, assim. A gente estava conversando antes de gravar o podcast, né? De começar a nossa gravação. O humor, ele é uma tragédia, uma situação ruim, né, olhada de outro momento. Então, vamos supor que ao chegar aqui,
Eu, né, não conhecia todas as pessoas que estavam no estúdio. E eu tropecei e caí. Menina, eu tropecei, caí. Caiu um fio da máquina, né? Ali, imagina que custa 600 mil reais, Isso. né? Ralei a minha cara. Foi uma situação muito constrangedora na hora. Você imagina? Quando você cai, o pior não é nem a queda. É as outras pessoas olhando. Isso é muito triste. Isso é desesperador. E aí isso aconteceu, foi constrangedor. A hora que você vai contar pra alguém que isso já está no passado, essa queda já aconteceu, você já levantou, você já foi embora, você vai falar, meu, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu levei um tombo. Né? A pessoa começa, como é que foi? Meu, eu quebrei a máquina. Nossa, que vergonha. E tinha mais 3 pessoas que eu nem conhecia. Meu Deus, que humilhação. Então, conforme foi mais dramático, mais divertido é. Com porque certeza. passa. Eu acho, contando isso pra vocês, isso me fez pensar um pouco na maternidade. Quando a gente tá, né, como isso me ajudou, por exemplo, quando a gente tá num primeiro filho, aquelas primeiras semanas do bebê em casa, é desesperador, a exaustão, né? A todo momento você vai ver se tá respirando. Isso, uma insegurança tremenda. Uma insegurança danada, se tudo que tá acontecendo ali é normal ou não é, né? Em especial no primeiro filho. E aí, você fica numa situação muito difícil. É muito comum as mulheres terem alguma depressão, né? Isso acontece geralmente no primeiro filho. E no segundo, eu imagino que nem tanto. Por quê? Porque no segundo você já viu que aquilo passa. Você já viu que aquilo é um momento, você já viu que existe uma luz no fim do túnel. Que a criança sobreviveu. Sobreviveu. Lá em casa essa é a nossa meta, é não deixar ninguém morrer. É isso aí. Né? Com 4 filhos. E aí o humor, ele é mais ou menos isso, né? Quando você vive uma situação difícil, mas você sabe que ela passa e que tá tudo bem, você vai rir disso. Com né? certeza. Então, eu acho que o humor me ajuda muito, assim, entender que o que é difícil é momentâneo e a gente vai fazer piada disso no momento propício, oportuno, né? Perfeito. No futuro. E ele ajuda a dar leveza. Eu acho que se eu não fosse bem-humorada, ter 4 filhos ia ser muito mais insano. Com né? certeza. Um momento em que eu tenho 2 crianças chorando, uma que fez cocô na fralda e a outra que tá pedindo atenção. Se eu não olho pro meu marido e falo, socorro, Deus! Socorro, Deus! Né? Isso vira uma coisa tipo, meu, o que nós fizemos de ter esse tanto de criança, né? Exato. Mas se você se dispõe a olhar para aquilo com a capacidade de entender que aquilo vai passar, né? Que aquela casa bagunçada vai deixar saudade, que você ser tão requisitada, né? Meu Deus, que delícia que eu sou, todo mundo tá me querendo. Uns chorando, uns cagando, uns gritando, todo mundo me querendo. Né? Você olhar para isso com leveza, né? E saber que passa. Isso com certeza me ajuda muito, em especial na minha maternidade, Olha, sabe? que legal. Não, e eu concordo 100% com isso, porque o humor é a gente trabalhar com esse inesperado. Você pegar situações do cotidiano e conseguir elaborar. Porque eu falo que se a gente consegue rir daquilo que a gente passou, é porque a gente elaborou aquilo bem. Né? A gente processou isso bem, né, na nossa cabeça. Exatamente. Porque uma coisa que não é boa, até para nós que somos comediantes, Adna, é um grande desafio a piada. Até existe uma lei que já existia há algum tempo, mas agora ela se tornou inafiançável e limita muito nós comediantes, que é assim, eu não vou lembrar ela exatamente agora, né? Mas se alguém se sente ofendido com aquela piada e tal, existe... você pode ser preso por aquilo que você disse e tal. O que é um grande desafio para nós. Porque, por exemplo, se você faz uma piada de alguém que é gordo, e essa pessoa não se incomoda de ser gorda, né? Isso tem graça. Mas se você faz uma... Geralmente, quando você vai fazer uma piada assim, você faz de si. Se você tá gordo e fala, gente, olha o meu tamanho e tal, né? Você que, por exemplo, está gorda, está grávida, Tô roliça. Tô roliça. Você pode fazer essa piada, né? Agora, uma outra pessoa talvez não se sinta confortável com isso. Então, o humor ele tem um pouco desse cuidado. Quem processa bem esse desafio, consegue rir dele. Exatamente. Né? Agora, uma pessoa que está gorda e ela não está contente com essa satisfação... Se é uma ferida, isso pra ela, né? E se isso é uma ferida, isso não tem graça nenhuma. Aí alguém falar sobre isso é um cuidado muito grande. Porque aí não vai ser engraçado, daí vai ser frustrante, catastrófico, né? Exatamente. E você sabe que... Engraçado, porque quando a gente vai pensar no humor...
Por exemplo, vou usar o exemplo do clown, né? Do palhaço. Porque foi o que eu já tive de experiência, porque eu fiz uma formação de palhaço, porque eu gosto dessas coisas, né? Uhum. E aí eu comecei a entender a profundidade do que é humor. Porque, assim, não é a gente só lá fazer uma piada sem graça. Não, você tem que trabalhar questões internas muito grandes para você conseguir se expor. Tanto que eu acho que muitas coisas interessantes, por exemplo, Mari, que você usa da questão da maternidade, é uma exposição. Você se expõe. Então, assim, isso também tem um custo. E a partir disso, eu acho que você consegue fazer um humor de uma maneira leve. Porque você consegue expor aquilo que é a realidade, né? Isso, aquilo que é seu. Mas aí a gente volta naquilo, né? Eu posso sempre fazer um humor que não tem risco, é você falar de si. Isso. Né? Então, é verdade, Adna. Quando você conta dos seus desafios, né? Do que deu errado, tem uma parte do bafafá que eu conto que eu tava extremamente estressada com as 2 crianças pequenas. E eu não via a hora do meu marido chegar, não trabalhando fora nessa época, para entregar as 2 crianças para ele, conseguir tomar um banho. Eu até pensei naquela noite, falei, gente, essa noite eu vou até transar. Vou pôr uma roupinha diferente, vou lavar cabelo, escovar dente, o que é, assim, uma ostentação. É o skincare, né, da mãe, escovar dente e lavar cabelo com criança muito pequena, né? Ostentação, né, da vaidade materna. Né, naquelas primeiras semanas, eu falei, a hora que ele chegar, eu vou entregar nele, tá, pra ele, vai ser maravilhoso. E aí ele chegou muito tarde aquele dia, não me avisou. A hora que ele chegou, que eu tava pronta pra jogar as crianças nele, eu conto que ele falou, espera só uns minutinhos que eu preciso cagar. Falei, o quê? Chegou essa hora e quer cagar? O que você tá pensando? Por que você não cagou na empresa? Por que você já não chegou cagado e resolvido? Você quer cagar, você vai cagar no banheiro com as crianças junto, igual eu. Gente, olha que situação da pessoa, judiação, né? Alguém ajuda essa mulher. Se essa mulher era eu, num momento difícil, né? E aí, quando você conta isso e outras pessoas falam, meu Deus, eu já tive ódio que o meu marido quis cagar, porque eu precisava de um fôlego com as crianças. E eu brinco no bafafá que eu passava em frente à porta assim, eu falava, eu não vou ajudar ele, porque o dia inteiro que eu segurei meu cocô, né? A mãe não faz cocô a hora que ela quer. Ela faz a hora que ela tá fazendo a calça, né? Exatamente. Sem olhar no celular, porque tem 2 ali no banheiro com ela. Não, ela privacidade sozinha. zero. A privacidade acaba. Você tem sempre uma cocompanhia, né? Quando você tem filho, cocompanhia. E aí, eu passava na porta e falava, eu não vou ajudar ele, vou deixar ele ver o que eu vivo. E aí, gente, eu sempre conto que marido, ele não caga, né? Ele passa merda nos azulejos. E aí o cheiro vai pegando. O body das crianças, eu falei, não vai sair da roupa. Não vai, as crianças estão ficando roxa, verde lá dentro. Ai, que dó! Eu falei, mas eu não vou ajudar, vou deixar e tal, né? E uma outra coisa que eu conto, vou aproveitar para contar um pouco dessa história do bafafá. Então, primeiro, o que acontece? Muitas mulheres se identificam, falam, gente, eu também já deixei meu marido passar por essa situação e tal. Então, o riso tem essa identificação. E aí eu conto que a hora que eu consegui tomar banho e tal, que ele tocou ali com as crianças, eu tava mexendo no celular ali, né? Mexendo e tal, bem bonita, mexendo no celular. Eu vi que ele tava vindo, deu... Fingi que eu tava dormindo assim, gente, aquele terceiro sono, sabe? Inacordável, né? Aí ele começa a cutucar, eu finjo que tô dormindo. Cutuca mais, finge que eu tô dormindo. Aí tem uma hora que o marido, não se contenta, eu quero pedir desculpa pro homem que tá aqui no estúdio hoje. Eu vou falar de coisas que certamente você faz na sua casa, tá? Aí o marido acha que realmente a gente tá dormindo, né? E a nossa vontade é falar assim, eu tô dormindo em coma, não me acorda, Isso, né? me erra, né? Ele tira a espada do Jedi e começa a te mostrar que ele tá animado, né? Então, gente, é muito desafiador. E eu gosto de dar uma dica pra mulherada, Adna. Não adianta mais falar que tá cansada com dor de cabeça. Não funciona. Tem que virar e falar, respeita que eu tô rezando, tá? E rezar. Rezar o evangelho, o terço, o rosário, pegar o Novo Testamento. E tem que rezar. Então, daí, quando eu conto isso e eu vejo que as mulheres gargalham muito, eu penso, ela também passa por isso. É lógico. E lá todo mundo ri. Então, a maioria casada, as mulheres passam por isso, né? Às vezes um dia que você não tá afim, o marido quer. Sem saber, os maridos fazem tudo igualzinho. Eles acham que eles são inéditos no comportamento. São super diferentes. É que eles não falam sobre isso. Não, um dia eles falam, nossa, de onde você teve essa ideia? Acho que nasceu no meu DNA, porque é tudo igualzinho, né? E você sabe que você falando, eu lembrei de um vídeo, vi na internet hoje, de uma professora de educação física. Você vê, nada a ver, né?
E aí ela teve bebê recentemente, daqui de Londrina, e ela com o bebê no colo e o esposo dormindo na cama. E aí ela coloca assim: qual é a sua vontade quando você vê o seu marido dormindo? E ela colocou a cena de algum filme. Gente, a mulher dá um tapa na cara dele. Eu vi. Você viu? Foi a Carol Borba que postou isso hoje. É maravilhoso. Ela mete a mão na cara dele. Falei, gente, e a hora que ele acorda, ela fala: o que foi? Você sonhou? O que aconteceu? Né? Tadinho. Essa vontade mesmo. E por que você deu risada, Adna? Seu marido vai ouvir esse podcast. Pior que vai. Não Mas é engraçado, porque eu lembrei disso, porque o que você estava dizendo é que o humor, a gente ri daquilo que nos representa. Exatamente. Eu falo, gente, é verdade, a minha vontade é de socar às vezes, não né? É? Porque você tá ali exausta, de madrugada. Uma demanda que geralmente é só sua, assim, Sim. né? Sim. Não, essa semana... Bem, eu tenho um adolescente de 2 anos, né? É. E aí... A puberdade. Isso, meu Deus do céu. E aí, essa semana, acho que foi sábado, ele acordou e eu tava na lavanderia e o Leandro foi atender, de manhã. A hora que ele viu que era o Leandro, que tava abrindo a porta do quarto, ele, puf, fechou a porta do quarto na cara do meu marido. Não! Mamãe! E aí o Leandro, santa paciência, até parece, né? Gente, ele bateu a porta na cara do meu marido umas 3 vezes. Tipo, eu não quero você. Entendeu? Qual parte você não entendeu que não é você, né? E aí você fala... Lembra da família Dinossauros? Não é a mamãe, não é a mamãe, não é a mamãe. Ó, a família Dinossauros tem muitos anos. Gente, então, mas tem muita sabedoria. Dinossauros não é a mamãe. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, né? É um desafio, não tem como. É um grande desafio. Mas olha que delícia, a gente ri disso. Com certeza, né? Num outro podcast que a gente gravou, você me falou uma coisa que chamou muito a atenção. Você falou que o humor, que a risada é um relaxamento muscular também que acontece, né? Uhum. E eu peguei essa semana, eu fazendo uma dancinha assim, também pro meu adolescente de 2 anos, que tá na faculdade, né? Isso, na mesma do sala. berçário, né? A faculdade do berçário, que o da Adna. E aí ele tava rindo tanto que ele quase caiu. Ai, que bonitinho. E aí eu falei, gente, é isso. Olha como é gostoso você dar risada. Exato. Você ri até quase cair de tanto rir. E é muito legal, porque assim, a descarga de dopamina e serotonina que a gente tem no riso é sensacional. Por isso que assim, dá uma sensação de relaxamento, provoca uma sensação de relaxamento. E, inclusive, eu não lembro se a gente falou isso no último podcast, mas é um negócio muito legal, porque um dos neurotransmissores liberados é a ocitocina, que é o neurotransmissor do apego. Então, o riso, ele aproxima as pessoas. Tanto que se você ri com alguém, você já se sente mais próximo dela, né? Nossa, é verdade. É verdade. Você cria uma intimidade com uma pessoa que você teve um momento divertido. Com certeza. Nossa, faz todo sentido, Adna. Tá vendo? E aí, assim, isso, por exemplo, pensando na memória do Joca, isso é fundamental para a construção da personalidade dele, entendeu? Porque se ele ri com os pais, ele também se sente próximo desses pais, né? Você vai criando essa mais intimidade. Vínculo. Exato. É bem isso. E às vezes, né, as pessoas comentam muito nos directs, falam, ai, meu Deus, eu queria ser mais bem-humorada e tal. E é difícil você falar, olha, deixa eu te dar umas dicas para ser mais bem-humorado, né? Porque isso é quase que nato. Mas talvez uma análise para você fazer é talvez você ter um filho mais bem-humorado no futuro, né? Porque você traz essa herança genética, né? Perceba, uma mãe que é muito sisuda, que é muito... tem a tendência de crescer muitos problemas, né? Meio que é muito mais possível, né, Adna, que essa criança tenha essas características? E assim, se eu tenho uma mãe, por exemplo, sisuda ou uma mãe mais fria nesse sentido, eu vou ter uma criança mais desapegada, né? E isso vai fazer com que ele seja mais ansioso, uma série de outras coisas, assim. Agora, se eu tenho uma mãe com muito bom humor, que brinca, ela tá conectada com essa criança e brinca com a criança, né? É legal que, assim, lógico, a gente dá risada das coisas da vida, mas a gente dá risada deles, porque tem hora que você fala, gente, é muito fofo, você quer esganar, mas é fofinho, né? Mas isso faz bem, faz muito bem. É lógico que não existe uma escola do humor, né? Eu vou aprender a fazer humor. Mas eu acho que a partir do momento que você começa a olhar para a vida de maneira mais leve, e um dos segredos que eu acho que tem tudo a ver com o que você fala tudo passa.
Tudo. Coisas horrorosas vão passar e coisas boas vão passar. Exatamente. Né? Hoje de manhã eu tava comentando até com o Ender. O Greg achou um bis em cima da mesa e tava comendo de café da manhã, 6 da manhã, um bis. Super saudável, né? Legal, eu costumo também. Uma injeção de glicose, você deu junto também, né? E um café com bastante açúcar pro meu bebê de 2 anos, gente, aqui, por favor. Aí a criança tá adolescente, ninguém sabe por quê, né? Mas assim, e aí ele indignado porque só tinha um, porque foi o que ele achou, lógico. E ele bravo e se jogou no chão porque ele queria mais. E aí, o que eu falei, Greg, tudo acaba. Tudo acaba. E às vezes você chega no final também. Isso. Não é? Às vezes você chega no final. E lidar com isso, tanto que o riso... Mas uma coisa, o bis tem droga, né? Porque eu também choro quando acaba o bis. Não, você não droga, tem como comer um. É impossível. Não é? Eles colocaram alguma tipo de somina, vitamina lá, alguma coisa mina assim que tem, sabe? Sim. Ai, gente. Não, e o pior é que ele fica escondido, né? Porque pai, né? E mãe. Ele fica escondido, porque é só pra você, né, Adina? Eu escondo do meu filho, porque a gente tem uma refeição saudável para as crianças. Ela encomendou, gente, 5 quilos, eu soube. Ela tá traficando dos Estados Unidos 5 quilos de M&M. Ai, daí ela falou assim, o correio vai saber que é uma gestante, né? Ou uma drogada, gente, não é? Exatamente. Vai que eu tô em abstinência e tô precisando liberar dopamina no cérebro. Não, alguém que pede 5 quilos, eu vou ter que fazer uma sessão com você depois, ver o que você tá passando. É que gente, você vai acumular, você tá estocando, né? Tô estocando, entendeu? Tem um ser roubando minha energia. Mentira. Nossa, gente, imagina, nesse momento eu tô produzindo um globo ocular. Pensa a necessidade de açúcar que eu preciso ali. Só por isso que eu comprei, tá? Arrasou. Não é porque eu amo chocolate. Não, e não é à toa, né? Que o Greg tava ofendido que era o último bis. Que vergonha, né? Não adianta. Mas é bem isso. Filho, tudo acaba. Tudo acaba. Tudo é passageiro. Tudo tem começo, meio e fim. Né? E para as coisas difíceis, a gente olhar sabendo que acaba. E para as coisas boas, a gente aproveitar sabendo que acaba. É uma grande estratégia para a felicidade. O próprio riso, né? O riso é fugaz. Você não consegue rir o tempo inteiro. Não. Você não lembra a última vez que você riu por muito tempo que você não conseguia parar de rir? Eu e meu marido, a gente teve uma crise de riso há 4 anos. Olha, eu lembro de bobeira disso. Não tem graça contando agora. Mas eu fiquei incrédula. Meu marido é curitibano, uma criação um pouco, né, diferente da minha e tal. E aí, um dia a gente tava na cama e tal, acho que a gente tinha só Clara, enfim, nem lembro. E daí eu falei, você conhece a piada do não, nem eu? E ele falou, não. Falei, nem eu. Menina, ele deu tanta risada dessa merda. Não, nem eu. Menina, ele começou a rir. E aí eu ria da risada dele. Isso. E a gente não conseguia parar de rir dessa bobeira. E a hora que ele ia parar, eu falava, nem eu. Ele, nossa, ele ria mais. Nossa. Gente, é delicioso. Como foi divertido, né? Aquilo durou ali alguns minutos, mas a gente lembra, ficou marcado do não, nem eu. E o riso, ele é contagiante. Porque, por vários motivos, assim. Uma das hipóteses, inclusive, de neurociências é dos neurônios espelhos. Então, se você... Lógico, né? O neurônio espelho no nosso cérebro tem vários lugares. Por exemplo, numa área específica do nosso cérebro, que é da fala, é um dos lugares que a gente tem mais neurônio espelho, é por isso que a criança aprende a fala assistindo pessoas falando, enfim. Mas é muito interessante porque são eles que nos ajudam na questão da empatia. E do riso contagiante, que eu brinco que é o riso frouxo, né? Se você vê alguém morrendo de rir, você pode rir, inclusive, da pessoa rindo. Porque, assim, é gostoso. A hora que você vê, você tá rachando de rir. Você nem consegue explicar o porquê você tá rindo. Não é? Quando você faz cócegas nas crianças e elas não param de rir, você não tem vontade de parar a judiação? Porque é gostoso vê-lo. Mas fala, pelo amor de Deus, mãe, para! Mãe, para! A gente quer fazer mais, porque é divertidíssimo assistir essa risada. Exatamente. Né? É bem isso. Não, é muito gostoso, assim. E eu acho que você tava falando do esposo e fiquei pensando, né? Eu acho que o humor no relacionamento, ele é fundamental, assim.
Você poder rir do outro e rir de situações engraçadas, assim, faz tanta diferença no relacionamento. Nossa. Como que você enxerga isso, Mari? Olha, eu enxergo que ser casado só não é mais difícil que educar filho, não é? Com certeza. Assim, quais as coisas maiores feitos da sua vida? Me manter casada e educar 4 crianças, né? Exato. Olha, eu acho que eu posso ganhar o Oscar de qualquer coisa. Eu acho que não tem feito maior ao alcance de todos nós, né? Que é se manter casado e educar as crianças. Então eu vejo, essa semana eu tive uma briga com meu marido, na qual eu tinha certeza que eu estava errada, tá? Mas eu, em geral, desfaço uma briga muito rápido. E eu queria ficar, tipo assim, um dia sem olhar na cara dele. Você tava pra ele sentir como ia ser a falta, né, de me ter bem ali com ele e tal. E aí eu fiquei segurando. E aí, uma hora, ele passou pela sala e meteu o dedinho no sofá. Meteu o dedinho no sofá. E eu tava brava, não olhando na cara dele. Ele, ai! Ai, aquilo ali foi tão maravilhoso pra mim, porque eu tava brava. E a gente sabe a dor de bater o dedinho no sofá. Pensei, já posso fazer as fases que ele já se fudeu. Ó, que delícia. E aí eu ri. Ele falou, nossa, tá interagindo comigo agora, né? E tal. E ali a briga acabou. Né? Assim como de vez em quando ele imita, quando eu tô brava, né? Já viu, uma mulher quando tá brava, a gente não quer falar por que a gente tá brava. E aí a gente bate a porta, anda assim, pisando firme e tal. Né? É um comportamento meio natural. Quero te mostrar que eu tô brava, mas eu não quero te falar o que é. Porque às vezes eu também nem sei o que é que eu tô brava, só tô lembrando que eu tô... Você fez alguma coisa, entendeu? Você mereceu que eu estivesse assim. E aí, você olhar pra isso e se desconstruir também, né? É fantástico. Eu acho que de todos os lugares que faz diferença ter humor é no casamento e na maternidade, que são, pra mim, os maiores desafios mesmo, sabe? Com certeza. E tanto que você conseguiu colocar isso no espetáculo, né? Exato, tanto que o espetáculo é todas as merdas que meu marido faz, né, coitado? E pra você ver o quanto dá Ibope, porque, gente, Mari já vai para outros estados, porque Paraná tá pequeno, né, Mari? Gente, tem show em Boston, vou passar minha agenda, tá? Ai, que chique. Boston, Massachusetts. Não, eu vou pegar depois que eu esqueci o nome, não sei falar em francês, os países da Europa. Que eu... Mas então assim, você vê que o quanto você representa muitas pessoas. Isso né? é muito legal. E olha, Adina, uma coisa que eu percebo, assim, o pessoal fala, nossa, como deu certo, né? Como, acho que em Londrina a gente já fez mais de 40, 50 espetáculos. Ele tem o mesmo roteiro, né? E os últimos foram para 600 mulheres cada. Caramba. Né? Cada show. E aí muitas mulheres vão pela 3ª, 4ª vez, assim, é muito legal. E aí o pessoal fala, meu Deus, você deve ser muito boa. Eu falo, não, é que não tem nada pra mulher. Então, assim, é uma brincadeira, mas é uma junção. O primeiro, a mãe, ela tá tão sobrecarregada, ela tá tão atarefada, ela tá tão ali imersa nos afazeres, que quase não dá tempo dela fazer coisas, né, outras coisas, em especial com bom humor, em especial coisas criativas, que depende de você estar, em geral, descansada, né? Isso. Até o meu marido esses dias falou assim, nossa, em casa você era mais engraçada antes, né? Olha. Falei, antes quando? Ele falou, acho que antes da gente ter filho. Eu pensei, então para pra pensar. Eu já fui mais engraçada, mas eu estava mais descansada, mais criativa, eu tinha menos obrigações. E isso vai abafando a nossa capacidade de diversão. Com certeza. Né? E foi importante ele me falar isso para eu me reciclar ali e falar, não, gente, eu não posso perder essa minha essência, né? Mas eu acho isso, assim, o que acontece? As mães têm uma dificuldade maior, por exemplo, é difícil você encontrar uma mãe humorista. Sim. Né? Olha, não tem muitos eventos para rir da maternidade. E não porque as mulheres não tenham essas aptidões ou talentos, não. Mas é porque na maternidade é uma demanda tão grande de tempo que geralmente as humoristas são solteiras ou divorciadas ou mais velhas, daí, né? Já passou essa fase de imersão de coisas desafiadoras. Você vê, e você no olho do furacão. Firme, com o marido falando que eu não tô mais tão engraçada. Que motivacional, olha que bênção, gente. Não, eu falo que o dia que eu trocar ele sabe
todos os porquês. Mas uma amiga já me indicou, gente, que você troca o ator, mas é a mesma novela. Isso. Então diz que não compensa. Aí você vai ter que analisar. E vai ser difícil vale alguém pegar, né? O meu combo com 4 filhos pequenos, eu vou ficar nele mesmo, por enquanto. Dá muito trabalho trocar de marido. Mas é engraçado porque não só no relacionamento, né? Eu acho que o humor, ele está muito ligado, ele provoca o relaxamento, mas o humor tá ligado com a criatividade, né? O Freud estudou o humor e as piadas, o que a gente chamaria hoje de trocadilho, assim, que ele nomeia como xiste, né? E é engraçado porque ele fala que, por exemplo, para quem conta a piada, traz menos prazer e sensação de bem-estar do que para quem escuta. Porque para quem tá contando, eu já sei o final. Aquele elemento surpresa, por exemplo, das histórias que você conta no Bafafá, o elemento surpresa você já não tem, que você passou por aquilo, né? Mas para quem tá escutando, aquilo é extremamente engraçado. Mas a partir do momento, aí você pensa assim, poxa, mas então eu não vou fazer humor, né? Porque não vale a pena para mim. Mas a partir do momento que você vê tanta gente rindo da situação, pelo riso ser contagioso, aquilo é prazeroso para você, né? Exatamente. Nossa, Adna, você tocou num ponto que é muito curioso. As pessoas falam, meu Deus, às vezes você faz 3, 4 shows em dias seguidos, você não fica cansada? Na verdade, quando eu tô no palco... Você tá descansando. Eu estou descansando, primeiro, das minhas tarefas, né, da maternidade. Mas é uma troca tão maravilhosa, porque assim, eu sei quais são os pontos altos do show. Tanto que, dependendo da plateia, eu troco alguma história mais pra frente e tal, né? Porque existem estratégias. Quando você vai num show de humor, aquele cara é engraçado e tal, mas se ele for um cara bom profissional, ele pensou em tudo é pensado. Falar. Exatamente, a gente sabe, né? E às vezes você conta com a plateia também, então tem algumas pessoas que você vai investir para que ela também traga o humor dela ali. E você quer ver uma coisa assim engraçada, é a pessoa ser tímida, coitada. Quando a pessoa não gosta de aparecer ou é tímida, é divertidíssimo. Com certeza. Por quê? Porque os tímidos estão cagando de rir, pensando, meu Deus, se fosse eu e tá morrendo igual, essa pessoa tá morrendo ali, né? Então, isso é muito divertido. Então, existem estratégias no show sobre que coisa eu vou contar, que eu acho que é mais engraçado para determinadas plateias. Porque esse elemento surpresa, quando ele é forte, quando ele é bom, ele faz com que você ganhe o público absolutamente. Né? Eu falo, se eu contar isso aqui agora, aí eu sei que qualquer coisa que eu vou contar, elas vão dar risada. E eu também me divirto muito, né? Quando eu falo que eu não canso, é porque quando eu conto e vejo elas se divertindo, ou quando eu vou pra plateia e pergunto alguma coisa, esses dias lá em Florianópolis, né? Quando a gente fez em Santa Catarina, foi muito engraçado. Eu sempre pergunto, me fala um defeito do seu marido e tal. E teve uma mulher que ganhou o show. Falei, sobe no palco você, porque você foi muito engraçada. Falou, conta um defeito do seu marido. Em geral, os defeitos são, ele não joga, não estende a toalha nunca. Ele joga a roupa do cesto do lado do cesto, né? Ele ronca, isso, aquilo. Então, em geral, muitas coisas são repetidas. Aquele padrão. É o padrão. Aí ela falou, olha, eu sou esposa de caminhoneiro, né? E aí ele é um pouco sonâmbulo. E esses dias ele estava dormindo, né? E começou a fazer o barulho do caminhão. Do caminhão. E de repente ele começou... Como quem ia cuspir. Ela falou, o que você vai fazer? Ele falou, vou cuspir. Ele respondeu. Ai, meu Deus. Ela falou, você tá dormindo, eu tô aqui. Diz que ele fez com a manivela, que é assim, ó... Pra baixar o vidro. Pra baixar o vidro e cuspiu. Daí ela falou, o que você tá fazendo? Ele falou, cuspindo. Daí ela falou assim, ele falou, você não tá me vendo? Falou, mas eu abri o vidro. Ele falou, mas eu tava passando na rua. Ela falou. Gente, a gente ria tanto dela contando aquela situação e ela ainda tinha um sotaque diferente, sabe? E ela levou com bom humor aquilo. Todo mundo foi ficando com um nojo, mas na hora que ela falou, né? Eu tava passando na rua, tipo, ela entrou naquela brincadeira. Todo mundo assim, morreu de dar risada. E eu falei, gente, vou levar essa mulher pra fazer essa participação no show. E foi isso. Pensa, você tomou uma catarrada em plena madrugada, né? Aí outra coisa que a gente gosta de perguntar pra quem tem marido caminhoneiro, eu falo, qual dia é melhor? O dia que ele chega ou que ele vai embora?
É unânime. O dia que ele vai embora. Deu, né? A mulher do caminhoneiro, ela não tá acostumada a ter marido por longos períodos ali em casa. Isso é verdade, gente. E, em geral, ele tá no hostel em casa. Porque quando ele tá trabalhando, ele tá no caminhão. Isso. Então, toda vez que eu pergunto pra mulher de caminhoneiro qual é o dia mais feliz, ela sempre responde, é o dia que ele vai. E aí as outras morrem de rir, porque todas certamente têm a felicidade o dia que o marido fala, tô indo, né? Tchau, vai com Deus, te amo, sem pressa. Ai, engraçado. Você sabe que quando você tava falando lá atrás da questão dos pais serem bem-humorados e tudo, isso influencia muito. Eu tenho uma mãe muito bem-humorada, assim. Ah, que legal. Muito bagunceira, sempre foi, de pregar peça nas visitas que ia em casa, de ter bicho dentro da comida. A minha mãe é terrível, sempre foi, assim. E é uma pessoa que tem dor crônica. E ela tem dores, assim, incapacitantes. E eu entendo hoje, a gente já conversou sobre isso, o quanto a dor foi um mecanismo dela de enfrentamento, o humor, pra dor. Então, assim, e ela sempre brincava, ela falava, quanto mais dor eu sinto, mais eu vou brincar. Porque isso alivia. Então, olha que legal, assim, eu acho que além de todo o processo que você está dizendo, da gente rir de situações extremamente constrangedoras, às vezes, a primeira sensação que você tem é de ir lá e dar um tapa no cara. Falar, você é muito sem noção, você cuspiu em mim de madrugada. Pelo amor. Não, aí eu dou risada disso. Eu acho que isso, além dessa função de elaborar bem situações estressantes, isso faz com que a gente sinta, inclusive, menos dor, ansiedade. É bem isso. Eu tô lembrando aqui de uma amiga, né? Uma amiga da minha mãe, que sofreu um acidente, ela e o marido, né? E foi um acidente muito grave, né? Quase perderam a vida. E ela teve que amputar uma perna, e ele também. Ela amputou a direita e ele amputou a esquerda. Gente. E ela é uma pessoa extremamente bem-humorada, né? E aí, quando a gente foi visitá-la depois de um tempo, 1 ano do acidente e tal, você vai constrangido e com medo de como aquela pessoa tá. Você, inclusive, evita ir, mesmo pensando, ai, meu Deus, não sei, porque eu não sei o que eu vou falar. Igual quando alguém perde alguém. O que eu falo pra viúva, né, que perdeu? A gente fica numa situação. E aí, a gente chegou e tal. Eu falei, ai, tia, poxa, que desafio e tal, né? Ela falou, ai, pois é, mas a gente vai tocando. Daí eu falei assim, tia, vocês perderam a perna direita? Ela falou, não, olha a sorte, eu perdi a direita, ele a esquerda, agora a gente compra só um pé de chinelo, só um par de chinelo. Ai, gente, eu não acredito. Quando ela falou aquilo, ela me desconstruiu. Ela, tipo assim, legal. Deixa eu achar uma coisa engraçada aqui. Ela falou, não, pra ninguém brigar, cada um perdeu uma coisa aqui e tal, nós estamos tudo manco. Hora que vai transar, não dá um desequilíbrio ali e tal. Ela fez disso uma piada, não que eu não sofresse com isso, não que ela não desejasse que isso não tivesse acontecido. Mas ali na condição inevitável dela, ela decidiu rir daquilo. Isso. Né? E aquela visita não era alguém que eu tinha intimidade, era uma amiga da minha mãe, assim. Naquela visita eu falei, gente, como cada um vai lidar diferente com uma situação catastrófica. Com certeza. Lógico que, né, eu como psiquiatra vou dizer, a gente tem questões genéticas para deprimir, obviamente, e traumas, né? As duas coisas precisam acontecer pra gente ter um episódio depressivo, assim. E eu lembro de um caso que eu acompanhei no hospital, você falou, me veio na hora, assim, quando eu era residente, muitos anos atrás. No CTQ. A última turma de medicina que se formou. Isso, entendeu? Esses dias, Mari, esses dias. Botox disfarce. Tocou até raça negra na época dela. Com certeza. E aí, chamaram a gente para avaliar um moço que tinha sofrido um acidente de carro. Tava no centro de queimados lá do HU. E no acidente estava ele, o irmão, os pais e a noiva. Ele casaria no mês seguinte. No acidente, faleceu a mãe na hora. O pai estava internado em outro hospital e tinha falecido uns 2, 3 dias depois do acidente. Ele ainda não sabia. E a noiva tinha falecido no acidente. E aí chamaram a gente, porque, poxa, esse cara, gente, imagina tudo que ele vai passar. E ele ficou preso nas ferragens e o carro pegou fogo. Então, a gente ainda não tinha dado a notícia que ele teria que amputar também as 2 pernas. E aí, só desastre, né?
só uma coisa horrorosa. É uma coisa que se você se colocar no lugar da pessoa, você fala, meu Deus do céu, como eu vou lidar com isso? Isso, que vida é essa, né? Que sobrevida, assim. E eu lembro que eles chamaram a gente da psiquiatria para acompanhar esse cara durante a internação, porque seria uma internação prolongada, porque ele ia deprimir pra gente conseguir dar um suporte. Esse cara nunca deprimiu. Nunca deprimiu. Eu tenho vontade de chorar, né? Gente, nossa, ele assim, como óbvio, ele lidava. que ele ficou muito triste, principalmente com a noiva. Poxa, ia casar no mês que vem, sabe? Assim. A noiva é a sua expectativa, sua projeção de futuro, de vida, né? Exatamente. E aí, saber que ia perder as 2 pernas. Enfim, eu sei que foi um processo difícil, mas esse cara saiu do hospital numa cadeira de rodas com o irmão, cheio de planos. Já tinha visto questão de prótese para perna. Assim, eu me arrepio de lembrar dessa história, porque me impactou demais, assim. E por isso que, lógico, eu falo, esse cara não tinha gene para deprimir, mas assim, olha como, se a gente olha para as situações... Isso, como a gente consegue fazer limonada do limão, sabe? Limão, exatamente. É claro que ninguém quer passar por uma situação muito difícil Lógico. e tal, mas quando essa situação foi inevitável na sua vida, o que você vai fazer a partir daí? Tem uma amiga que se chama Dani Amaral, e ela com 4 anos perdeu os 2 braços num cardan de um trator. Né? Então, com 4 aninhos, ela sofreu esse acidente, morava na zona rural, veio pro HU, sobreviveu, né? Ela sobreviveu. E hoje ela é palestrante. Que hoje legal. ela fala, em especial, ela faz muitas palestras com o Sebrae no Nordeste e tal, sobre oportunidades de vida. Né? E, em especial em cidades menores, as pessoas não têm muita expectativa de vida. E ela mostra que ela é uma menina simples, que mesmo com uma deficiência, ela é uma pessoa altamente capaz. Ela apresenta a capacidade de cada um e tal. E aí ela foi almoçar em casa, ela faz tudo com os pés. Como ela perdeu pequenininha, ela ainda estava aprendendo, por exemplo, escrever e tal. Então ela desenvolveu habilidosamente... os pés como as mãos. Sim, né? ela se vira tranquila. Não é porque, por exemplo, você senta numa mesa com uma pessoa que vai comer com os pés, a princípio você pensa, meu Deus, será que vai ser constrangedor? E não é. Porque é muito natural. E eu adoro quando ela vai em casa, gosto que meus filhos assistam isso, né? Pra gente cada vez menos... pra gente se distanciando aí dos medos, né? Das pessoas com deficiência, né? De não saber o que falar. Pra gente trabalhando isso na cabeça das crianças em relação às diferenças. E aí, ela contando que eles foram lá onde eles estavam no norte, numa tribo indígena e tal. E ela falava, Mari do céu, como os costumes são diferentes. Eles pegavam com a mão, assim, a comida e davam na boca de todo mundo. Cada um pegava com a sua mão e punha na sua boca e tal. Aí o marido dela falou assim, a Dani é que teve sorte, né? Falou, ai gente, eu não tenho mão, não tenho, né? Infelizmente, eu sem mão aqui, não vou poder comer, obrigada. Aí ela falou, nossa, eu me safei, graças a Deus e tal. Então aquilo pra ela não é pesado, sabe? E eles contam que eles são uma equipe de pessoas e tudo que é da deficiência dela vira uma coisa divertida, não fica uma coisa pesada. E acho que por isso ela consegue ser uma palestrante, né? Lógico. Na verdade, eu lembro de que uma vez eu ouvi uma pessoa falando se você seria mais feliz ou não depois de ganhar na Mega Sena. E aí ele perguntou para a plateia, falou assim, quem é que acha que seria mais feliz se ganhasse na Mega Sena? 100% das pessoas ergueram a mão. Quem é que acha que não seria mais feliz? Ninguém ergueu a mão. Ele falou, eu sei a resposta. A resposta é que depende. Se você já é feliz antes de ganhar na Mega Sena, se você já é uma pessoa satisfeita com o que você tem, ter mais dinheiro pode sim te trazer mais felicidades, mais oportunidade de viajar, né? Claro. Trabalhar menos, ter mais tempo com a família. Se você tiver muita sabedoria, você consegue fazer isso. Mas se você não é feliz com o que você tem, não são bilhões na conta que vão te deixar mais felizes. Muito pelo contrário, esse dinheiro vai te trazer mais problema. Com certeza. E faz toda a diferença. Isso é como a gente olha pra vida, né? A maneira como a gente olha pra vida. É por isso, né? Quando as pessoas... O que todo mundo luta, batalha, trabalha, é pelo dinheiro. Mas porque de verdade a gente vê pessoas com muito menos dinheiro, muito mais felizes que muitas pessoas com dinheiro. Sim. Porque como você olha pra vida, é que de verdade te torna mais feliz ou não, né? Se você consegue
deixar mais leve, dar uma graça para aquilo, valorizar. Quando a gente ri também, a gente remete à nossa infância. A gente volta a ser criança. Você fingir que caiu, que desmaiou e dar risada. Se permitir isso, né? Em especial a gente que tem filhos, isso te deixa mais feliz. Então, se a gente souber entender que uma pessoa que está no leito de morte, o que ela se arrepende de não ter feito, não é ter trabalhado mais ou de ganhar mais dinheiro, mas sim de viver esses pequenos momentos felizes, né? Quando você para se projetar lá na frente, você fala, putz, eu acho que é isso que eu tenho que fazer agora, né? Com certeza. E quando você se coloca nessa posição de ridículo, assim, né? Isso. Eu falo, com os filhos eles dão risada da nossa patetice. Assim, isso. Né? Mas o quanto isso é importante para ele, para nossa elaboração das nossas coisas, né? Eu falo que, poxa, será que eu consegui... Quando você fala de remeter à infância, eu acho isso lindo, assim. Porque é exatamente isso, né? Quando a maternidade escancara isso, né? Quando você está cuidando, por exemplo, de um bebê recém-nascido, você está cuidando de você. Você está elaborando as suas feridas nesse processo. Então, você vai querer fazer para aquela criança coisas que você gostaria que tivessem feito com você. Ou fantasmas que você acha que não fizeram, mas que, na verdade, fizeram. Mas foi o que guardou o nosso inconsciente. Isso. Então, é muito interessante isso da gente conseguir colocar isso para as crianças. Né? E a gente voltar nesse processo e dizer, olha, não tem problema ser ridículo, né? Nesse momento é ótimo. E a gente tem essa coisa da sociedade de sempre ter a valorização do outro. Então eu preciso dessa validação. E quando você começou falando do seu pai, que tá nem aí se estão achando interessante ou não, ninguém paga as contas dele, né? Isso, exato. Quando você se abstém, né? Quando você se Como é a conjugação desse verbo? Desprovir. Desprovém? Do gerúndio do pretérito do perfeito? Quando você está desprovido da preocupação. Vou mudar. Quando a gente não sabe, a gente muda, né? A gente improvisa. A gente improvisa. Quando você está desprovido da preocupação com o outro, é mais fácil ser feliz. Porque, por exemplo, eu faço um show e no show eu danço muitas partes. Sabe dançar? Não sei. E é isso que faz o show legal. Minha filha, você quer que eu dance pra você ver? Você eu já fui no bafafá. Então, eu dou sempre uma dançada que eu falo, gente, dançando assim, dando uma checada. A checada. Faz o cu de urso e checada. É muito mais legal eu não saber dançar. Claro que um dia eu quero inventar a coreografia, né? O pessoal sempre fala, ficaria muito bonito no show, uma hora você dançando com a banda. Mas pra mim é muito mais legal eu não sabendo dançar daquele jeito bem idiota, me jogando no chão. Né, dançando tipo uma flexão. Eu acho muito mais divertido, porque ali eu tô desprovida e as pessoas já entenderam, tá tudo bem, nós podemos rir de qualquer coisa que ela não vai ligar, né? Eu acho que ela... Então, isso é muito gostoso, assim. E eu penso, gente, pode pensar que eu sou louca, pode pensar que eu sou tonta, né? Pra mim, não tem problema, porque ali eu estou profissionalmente para te divertir. Né? É isso. Então, isso é muito bom. E a gente... foi o Aristóteles que falou? Ou foi Hipócrates? Não sei, depois vejo a referência e coloco na legenda. Isso, a gente põe na legenda. A gente põe na legenda isso. Aqui. Que rir é a condição fundamental para ser sério. E eu entendo muito dessa forma. Eu lembro que quando a gente entrava no hospital com os palhaços, tinha muito disso, né? De desprezo. Ai, pra que isso? Tem gente que tá com dor, que coisa sem noção. Já escutei de professor. Vai pra cênicas, o que você tá fazendo? De palhaço, uma médica, entendeu? Olha, por você ser médica, você estar de palhaça. Isso era algo inferior. E aí... Deixa eu fazer um parênteses. Que vem daquilo que lá atrás você falou. Que a risada, né? Que ela não era bem vista. Isso. Olha continua, isso. Desculpa. Não, para você ver o quanto isso permanece, né? Quando você fala assim do público, podem me achar o que quiser, podem me achar tonta. Você fala, gente, é o contrário. Se você consegue fazer isso, e humorista, o espetáculo é todo pensado. Né? O humor não é fácil de ser feito. De jeito nenhum. Não é? Né? Você conseguir com que, vamos supor, no show aqui tem 600 pessoas, que 600 pessoas achem graça de uma mesma coisa... Nossa, é muito difícil. Muito difícil, né? E outra, e você ir para esse show leve.
Porque eu, enquanto comediante, também sou a empresária, né, deste show. Isso. Que tem como obrigação, né, porque as pessoas acreditaram, compraram convite, investiram o seu dinheiro para se divertir. Então eu vou com esse peso de, precisa ser muito legal, né? E fico pensando, será que elas vão gostar? Será que isso vai estar bom? Eu lá do palco enxergo todo mundo e percebo, tipo, aquela luz ficou acesa, que ela ali tá chamando o garçom e eu não tô vendo, e o garçom não tá vendo. Assistir tudo isso e não dar esse peso e me entregar. Então, a comédia profissional, ela também é bem desafiadora, assim, sabe? Lógico. E você saber que nem todo mundo vai gostar também, né? Esses dias, uma pessoa, pela primeira vez, em Campo Mourão, o show tinha 15 minutos, assim, nem tinha começado a parte mais legal. Ela foi saindo, daí minha assessora falou, onde você vai? Eu vou embora. Não, eu não gostei muito. Aí minha assessora falou, não, mas nem começou direito. Falou, mas isso não é o tipo de humor que eu gosto. Então, tá tudo bem, ela deve ser maravilhosa, mas obrigada e tal, eu tô indo. A minha assessora veio me contar, assim, tipo, Mari, uma pessoa foi embora e tal. Daí eu também fiquei, tipo, meu Deus, ela foi embora. Será que eu falei? Será que eu pesei a mão em alguma piada? Será que eu pude ofender, né? E aí tem duas coisas. O primeiro, também pode ser dela. A primeira coisa é que aquilo provavelmente é dela, né? Quando eu falei, sei lá, agora eu quero ver só as mais velhas no palco e eu toco panela véia, talvez pra ela aquilo seja uma ofensa, né? Se ela não tá bem processado aquilo ali. E por outro lado, que minha psicóloga sempre fala, amor, bota seu pé no chão, Jesus Cristo não agradou quem você é que você acha que você vai agradar. Exatamente. Jesus Cristo não agradou. Eu falo, putz, é verdade. Porque eu tenho que trabalhar isso também. Eu confio muito no meu show, que ele é bom, que a pessoa se diverte. Muitos relatos de foi o melhor dia da minha vida, né? Que legal. E tal. Isso pra mim é incrível. Isso, né? Eu faria nem que eu não ganhasse dinheiro se eu não tivesse 4 filhos na escola particular. Né? Porque de verdade é um privilégio você fazer o que você ama. E eu faço o que eu amo, eu me entrego no show, eu me divirto demais, né? Embora todas as preocupações e tal que a gente tem ali, a estrada, eu me divirto muito. Mas é muito importante, né, que todas as outras coisas estejam funcionando. Então, é um peso bem grande ali. E também a gente entender que nem sempre você vai ser o mais engraçado, porque quem é muito engraçado tende a falar bastante. E às vezes você pode, tipo assim, dar bom dia a cavalo, sabe? Não era o momento de você dar risada, né? De você fazer uma piada, então é um cuidado. Mas isso adorei que você falou isso, me lembrou de um ponto na psicanálise que a gente entende, por exemplo, que o riso, uma das coisas que acontece no riso é a diminuição do nosso recalque. Recalque seria a nossa censura, que tem a ver com a nossa construção de vida, assim. Então, é muito fácil você escorregar quando você tá rindo. Porque você baixa a sua censura. Aguarda ali, entendeu? Não te contamina. Por isso que, lógico, às vezes pode ser que pese a mão, mas muitas das vezes por isso provoca o relaxamento, sensação de bem-estar. Porque você tá ali entregue, vulnerável, né? Eu tenho um dos meus melhores amigos, ele é homossexual, né? E quando a gente tá junto, assim, daí ele fala, para, porque com você eu desmunheco demais. Eu não quero ser essa bicha desmunhecada. E a gente morre da risada. Por quê? Porque a gente fala abobrinha e tal. Lógico. E ele vai rindo, e os trejeitos dele mais espontâneos. Eu fico muito bicha assim do seu lado. Para de fazer eu dar risada, que eu quero fazer mais a bicha séria e tal. E é isso, você vai se entregando, né? E você mostra o seu íntimo. Exatamente. Não é? E é perfeito, assim. Você sabe, Mari, que você... Quando a gente estava falando da questão do humor, o quanto é sério fazer humor, eu acho que no nosso... Como a gente não tem como ensinar humor, né? Lógico que eu entendo que existem técnicas e tudo mais, e a gente tem que estar disponível para isso também, mas... olhar para a vida com humor não é algo tão simples de ser ensinado. Mas, a partir do momento que eu me disponibilizo para isso, eu acho que... E sabe, ir arriscando algumas coisas...
por eu ter uma mãe que é terrível, eu sempre fui muito mais tímida na situação de brincadeiras do que, por exemplo, um dos meus irmãos, que é terrível igual a minha mãe. Só que daí eu casei com uma pessoa terrível, que é o meu marido, que finge ser sério, mas é terrível. E aí, eu falo assim, que a gente vai aprendendo, mas para isso a gente também tem que se abrir, né? Então, às vezes faz uma piada e fico, mas que piada idiota. Mas ri. Entendeu? Eu acho que se disponibilizar para isso já é um grande passo para a gente tentar levar a vida mais leve, né? E se a gente puder dar mais uma dica para quem gostaria de ser mais leve e tal, consumir mais coisas engraçadas. Perfeito. Consuma coisas mais engraçadas, sabe? Às vezes você passa tanto tempo vendo fofoca, né? Isso. Que é pesado, né? Ou tragédia, como a tragédia chama a atenção, né? Ou um policial militar, né, comentou recentemente comigo que em geral, quando tem um acidente, o trânsito não para pelo acidente, mas pelos curiosos que querem olhar aquela tragédia. Né? Pare de querer consumir tragédia. Vai pesquisando humoristas. Eu não gosto de todos os humoristas. Sim. Tem humorista que eu assisto e eu falo, esse cara é muito bom no humor que ele faz. Mas não é um humor legal pra mim. Eu não gosto, né? Não sou muito fã de um humor negro ou de um humor sexual muito pesado que algumas mulheres fazem. E que eu olho, encho em plateia e falo, são excelentes humoristas para o nicho deles. Isso. Encontre os humoristas que você gosta. Encontre pessoas que falem de forma leve, né, sobre as coisas que você vai se identificar. Né? Consumir mais humor vai deixar você mais bem-humorada, né? Vai você refletir sobre aquela piada e a leveza que ela pode ter. Tanto que você falando agora me fez lembrar, né? Um humorista que eu sempre admirei, eu sempre fui muito fã, é o Paulo Gustavo, né? Sim, maravilhoso. Gente, maravilhoso. E eu sempre gostei demais. E esse último filme que ele fez, que foi... que tem no final o casamento dele, assim... sim. Eu chorei horrores, assim. E eu lembro que aquilo mexeu comigo porque eu falo, gente, esse cara, ele consegue trazer uma pauta de assuntos extremamente delicados de um jeito leve. Quem que não tem uma mãe que esgoela com as crianças? Nossa, você vai passar vergonha, eu vou te buscar aí na frente dessa balada. De camisola! Não, e ela também mostrava uma coisa que eu achava muito bom, a personagem que ele fazia, a dor de cotovelo da nova mulher do marido. Nossa! Né? O relacionamento dela, né? Virgínia, como que é o nome? Hermínia. Dela com a irmã e aí com o cunhado, que são as relações interpessoais que nos representam, né? Então, exato. É bem isso. E eu acho que isso também é função do humor, né? A gente trazer, quando você fala do humor que a gente tem que tomar cuidado, eu entendo. E eu também entendo que é a nossa função trazer para reflexão, né? A partir do momento que você ri de uma situação dessa, você também reflete. Né? Poxa, tá vendo? Não é algo absurdo. Como é que eu vou deixar de amar um filho, por exemplo, quando você falou? Isso. Né? Outras pessoas passam por isso. Você quer ver uma coisa que contamina a minha plateia? É quando eu vou falar, por exemplo, que eu... Mais uma vez, quero pedir desculpa aos homens que estão aqui nos bastidores. Por exemplo, quando eu vou contar que eu finjo um orgasmo. Gente, então eu vou contar uma coisa agora que eu faço, mas que vocês nunca fizeram, gente, que é fingir um orgasmo. E elas... E a hora que você vê todo mundo rindo, eu acho que quem tá na plateia olha e fala... que alívio! Isso. Fingi ontem à noite, né? Então, você fica mais tranquila em perceber que aquilo é comum. Traz uma sensação de pertencimento. De pertencimento. Né? É muito mais engraçado, por exemplo, quando eu faço um show para poucas pessoas, né? Um show contratado, corporativo. Ele, em geral, não toma a dimensão que é um show de grandes plateias. Claro. Onde, primeiro, eu chamo algumas pessoas para subir no palco. Quando você tem menos gente, você fica numa exposição maior, porque tem poucas pessoas, e aí você se constrange. Aí, quando você tem mais gente... E, em geral, vem pessoas que não estão nem aí pra ninguém, aí é muito mais divertido, porque ali você tá cagando e andando, sabe? É muito legal. Eu vejo isso em cidades que são muito tradicionais. Cidade pequena, que o pessoal é muito tradicional, é mais difícil trazê-las, porque ela sabe que é a Ivonete do mercado, né? Eu brinco também quando sobe uma professora
Nossa, porque a professora não tem nem xana nem Isso. cu, a gente acha, né? Quando a professora... É uma santa. Nossa, a professora desce até o chão, rebola a raba, você fala... Professora, não pode. Não, só porque ela cuida do seu filho, ela não pode transar. Não, ela nunca pegou num pinto, amiga. Só porque ela cuida do seu filho, né? Aí vem aquela entidade te entregar a sua criança, assim, você pensa... Transou, rebolou, quicou no chão, gente do céu... Então isso é muito legal, assim, você desconstruir e ver que todo mundo é igual. O que eu aprendo no meu show é que todas somos iguais. E eu tenho um grande privilégio de ter um valor acessível e ter seguidoras de todas as classes sociais. Que legal. Então tem a tia do cafezinho, tem a senhora da limpeza, tem a psiquiatra chique, rica, ostentação milionária, Só que não. né? Tem as juízas, as promotoras amigas do meu marido, tem todas as classes. E ali todas riem. Por quê? Porque na nossa essência todos passamos pelas mesmas coisas. Exatamente. Né? Então isso é muito, muito legal. E caminhando para o fim, Mari, eu acho que você trouxe o recado que era exatamente o que eu tinha pensado quando eu escrevi a pauta, que essa é a função social do riso, é unir as pessoas, aproximar as pessoas, conectar, né? A partir do momento que eu me sinto próximo do outro, gente, melhora as nossas relações, melhora os relacionamentos, tudo melhora quando a gente se conecta, né? A gente deixa de ser agressivo com o outro quando eu sou uma pessoa conectada com o outro. Eu acho que a sociedade que ri é uma sociedade melhor, assim. E eu deixo aqui meu agradecimento, porque você é uma que contribui para isso. Ai, fico muito feliz. Fico muito feliz. É um privilégio, assim, o meu trabalho, né? Quando eu tô no palco, eu vou me emocionar. Quando eu tô no palco, e às vezes a minha assessora faz um vídeo da plateia. E elas estão, tipo assim, convulsionando de tanto dar risada. Eu assisto aquilo, eu sou muito grata a Deus por ter me dado esse dom, por eu ter tido a coragem de lapidar esse dom, porque eu fui uma empresária, eu fui uma gerente de incorporação, né, muito respeitada, numa construtora, né, eu tinha 2 equipes. E quando eu decidi tirar o salto alto, o terno que eu usava, e falar eu sou humorista... Isso era meio patético para algumas pessoas. E você decidir isso, se assumir humorista, comediante, é muito difícil. Lógico. Né? Parece uma queda, né? E hoje eu fui muito feliz trabalhando no meio corporativo, mas proporcionar alegria para as pessoas é incomparável. É um trabalho, assim, incomparável, sabe? De retorno pessoal. Eu fico muito feliz pensando que ali naquela noite elas se desconstruíram, deram risada e talvez estejam mais propensas a consumir mais coisas divertidas ou entender que é desafiador para todo mundo e levar de uma forma mais leve. Então eu fico muito contente mesmo, viu? E fico muito contente com quem me convida para falar mais sobre isso. Pessoas sérias como você que me convidam para a gente falar sobre palhaçadas e apresentam para as pessoas toda essa conexão entre tudo, né? Sim. Ai, Mari, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. A gente que se encontra sempre na porta da escola, nas reuniões de pais. Isso. E aqui no podcast. Tem um nome esse podcast? Olha, tinha o nome de Psiquiatria do Cotidiano. Eu não sei se ele permanece no YouTube. Preciso até ver isso. Você tá pensando nele? Isso mesmo, olha. Justamente por trazer temas do cotidiano, entendeu? E é isso. Olha, e quando a gente fala em psiquiatria, parece que é uma coisa tão pesada, não é? E quando, na verdade, a gente vai trazer a psiquiatria para desconstruir, muitas vezes, né? Para dar leveza. Essa é a ideia. Obrigada, que legal. Obrigada, Mari. Adna. Adorei. Brigadão. Até o próximo episódio.